Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. E hoje, aproveitando esse clima seco, vamos falar a respeito de problemas respiratórios. Nosso convidado de hoje é o médico pneumologista Dr. Enio de Queiroz. Ele é formado na Universidade Federal de Minas Gerais, pneumologista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. Dr. Enio, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Luciano. É um prazer meu. E a oportunidade é boa, né, nesse clima tão seco, né, Enio, falar um pouquinho de problemas respiratórios, né? Eu gostaria até que você, antes da gente comentar as patologias, as doenças em si, comentasse um pouquinho com a gente a respeito do clima seco com problemas respiratórios. Como que você vê isso? Essa é uma característica aqui da nossa região, né? Esse clima seco, ele realmente aumenta a incidência de problemas respiratórios. Sem dúvida, isso está bastante evidente aí na cidade, todas as pessoas têm notado e queixado, né? E a gente percebe que são fatores relacionados à umidade relativa do ar, à concentração de poluentes, e o sistema respiratório é muito sensível a isso. Então a gente acaba aumentando a incidência. Muita poeira não dá certo, né? Acaba trazendo várias doenças, né? Muita poluição de queimada, fumaça, poluição ambiental também de veicular no centro da cidade, né? Poeira, particulado, estamos vivendo já esse período aqui em Poços de Caldas. Infelizmente, né? E você poderia comentar com a gente, né, com os nossos telespectadores, um pouquinho a respeito de insuficiência respiratória? Sim, a insuficiência respiratória já é um quadro um pouco mais grave. O paciente que tem uma doença respiratória crônica, ele pode desenvolver uma insuficiência respiratória que é progressiva, né, que vai levando a uma falência no seu sistema respiratório, como doenças crônicas DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, as doenças pulmonares intersticiais, como a fibrose pulmonar, sarcoidose. E temos também a insuficiência respiratória aguda, que acomete às vezes a pessoa saudável e uma infecção respiratória que evolui rapidamente para uma síndrome de angústia respiratória do adulto, um trauma pulmonar também que pode evoluir com insuficiência respiratória aguda. Nós temos esses dois lados, as doenças crônicas que evoluem para a insuficiência respiratória e as agudas. Isso pode acontecer tanto no adulto quanto no bebê, digamos assim, na criancinha, ou não? É mais no adulto? Sim, nós podemos, até a criança recém-nascida, ela pode nascer já com a doença da membrana hialina, que é a síndrome respiratória do recém-nascido, né? Eu estou te perguntando isso porque acho que é o pavor das mamães, né? Principalmente as mamães, né, de primeira viagem, né, que a gente brinca. Então, tipo assim, o que fazer, se a demora no atendimento pode acarretar outras complicações? Sim, isso é muito importante, né? A estrutura para atendimento à gestante, o pré-natal adequado, a gestante não fumar, né? E a estrutura para recebimento dessa criança, principalmente se ela for prematura, que aí pode ocorrer imaturidade pulmonar com a síndrome da insuficiência respiratória do recém-nascido. E tem algum órgão, exceto o pulmão, que na insuficiência respiratória que é acometido também ou não, ainda? Pela função do pulmão em troca de oxigênio, todo o nosso sistema vital que vai receber esse suprimento deficiente de oxigênio vai sofrer com isso. Então nós temos consequências no cérebro, no coração, nos rins, no sistema digestivo, porque no final das contas o que nós temos é uma baixa oferta de oxigênio para os tecidos como um todo. Então a insuficiência respiratória é uma doença que evolui com consequências em todo o nosso organismo. Ou seja, procurar o médico então rapidinho, né, para não ter consequências sérias, né, mais para frente. Sim. Ou lesões mais graves, né, que poderiam ser evitadas. Claro, eu acho que o fundamental é que o diagnóstico seja feito precocemente, para que você não vá ter já uma doença no estágio mais avançado, já com a deficiência de oxigênio repercutindo dessa forma, né? Então, assim, quais seriam os cuidados de uma maneira geral, falando na insuficiência respiratória, que a mamãe ou o adulto mesmo deverá ter? Bom, eu acho que o diagnóstico preciso, existem muitas causas de insuficiência respiratória, você vai precisar ter um diagnóstico preciso da causa da insuficiência respiratória. Só tipo assim, procurar o médico quando? Começou a sentir o quê? Assim, os primeiros sinais, os sintomas, mas assim, para dar uma esclarecida nos telespectadores, quando correr para o médico? Falta de ar é o principal sintoma. Sentiu que está tendo falta de ar de uma causa inexplicável, a pessoa começa a sentir dificuldade para atividade física, um cansaço anormal, uma atividade que ela fazia regularmente, ela passa a se cansar com mais facilidade.
essa queda no desempenho físico, ele é um sinal de que está acontecendo alguma deficiência respiratória que deve ser pesquisada. Isso comentando de pessoas que já estão acostumadas, né, à atividade física, né? Não aquele sedentário que se cansa à toa, pode até achar que está com alguma insuficiência respiratória, não é bem por aí, né? Tem o sedentário que já tem um condicionamento físico muito debilitado, mas às vezes a pessoa, mesmo que ela seja descondicionada, que ela não faça atividade física, ela pode começar a perceber nas atividades do dia a dia. A pessoa tem falta de ar para tomar banho, para se vestir, para fazer caminhada, para fazer uma compra, carregar um pacotinho de supermercado. Então são coisas que ela fazia mesmo não sendo um atleta, mas que começa a piorar gradativamente, a então tem que procurar rápido aí, de preferência, lógico, né, um médico pneumologista, né, Enio? Eu acho que pela necessidade de um diagnóstico correto, né? Enio, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do médico pneumologista Dr. Enio de Queiroz. Enio, esse tempo com a falta de chuva, esse tempo seco, pode piorar a qualidade do ar? Sim, sem dúvida. Isso está bastante perceptível na cidade. Além da baixa umidade relativa do ar já trazer um desconforto para o sistema respiratório, ocorre um fenômeno que a gente conhece tecnicamente como inversão térmica, que é uma menor dissipação, uma menor dispersação de poluentes. Então a gente nota que sobre os grandes centros urbanos tem aquele acúmulo de poluição. Então isso piora muito, porque a gente tem mais fumaça, mais particulados no ar. Então você tem a baixa umidade junto com o acúmulo maior de poluição. E essa fumaça também das queimadas, ela vai para vários quilômetros, né? Isso eu estava lendo uma reportagem, né, que uma queimada, por exemplo, essa fumaça, digamos assim, ela pode passar por vários quilômetros, não é só local, né? Não só localizada aquela fumaça se estende, né, por vários quilômetros e, lógico, prejudicando a qualidade do ar. Eu também percebi e notei numa reportagem sobre queimadas no centro-oeste do Amazonas que chega ao sul do país, Argentina e Uruguai, pelas correntes de ar. Então, ela não se dissipa, essa fumaça. E mesmo aqui na nossa microrregião, você vê uma queimada que acontece na Serra de São Domingos que acomete o centro da cidade, né? Cheio de fuligem, né? Fuligem nas casas. E nesse tempo seco piora tudo, né? Piora tudo, porque aí a umidade baixa, o ar seco e maior poluição ambiental. Enio, de uma maneira geral assim, quais os cuidados que a população deve tomar então nesse tempo seco para evitar esses problemas respiratórios, como o ar está modificado, né? A qualidade do ar piora, quais os cuidados que devem ser tomados? Tem alguns cuidados básicos que a gente pode orientar, que eu acho que é importante, assim, você procurar ter uma hidratação adequada do sistema respiratório. Você pode lançar a mão, por exemplo, de um soro fisiológico nasal para colocar nas narinas, para umedecer, mas muito importante é o aumento da ingestão de líquidos. A forma mais eficiente de você hidratar o sistema respiratório, as mucosas que estão em contato direto com o ar, através de uma hidratação adequada. Tomar bastante água. É o local que a pessoa sente o ressecamento, né? Ressecamento, garganta, nariz, né, traqueia. Então você tomar bastante água é uma forma bastante eficiente. Existem outros métodos, vaporizadores, inaladores, que são úteis também, tem algum custo, né? Existem métodos que são muito divulgados, mas com uma eficiência um pouco menor, como a bacia com água, a toalha molhada. Se é uma bacia, né? Por exemplo, dentro de casa, no quarto, né? Melhora a qualidade, né? Pelo menos umidifica um pouco, né? Mas o resultado prático disso não é tão grande, porque a superfície, a quantidade de vapor formado ali é pequena. Eu acho que, como orientação geral para as pessoas, tomar muito líquido é muito mais eficiente. Não importa qual tipo de líquido, bastante líquido. Não o alcoólico, porque acaba desidratando mais, né? O álcool desidrata, aumenta a diurese, perde líquido e desidrata. Exatamente. Aí água mesmo, tudo, né? Água pura. E da alimentação, sem ser a água, da alimentação, tem algum alimento que você acha que melhora essa qualidade para o paciente ou não? Os alimentos ingeridos. Os alimentos que contêm bastante teor de água, frutas, por exemplo, né, que você ajuda na hidratação, né?
Você pode tomar os sucos também, é importante, o leite que ajuda na hidratação, né? Alimentos de digestão leve, né? Com esse desconforto gerado pelo clima, assim, os alimentos muito pesados, muito gordurosos, dificulta a digestão também, né? Então acho que uma alimentação mais saudável, voltada para frutas, verduras, alimentos Uma leves. coisa mais leve, né? Mais leve, por causa da característica do clima, né? Enio, e uma pessoa que tem, por exemplo, algum problema respiratório já, tipo asma, bronquite, acentua, piora com esse clima? Como é que fica essas pessoas? Esse está sendo um grande problema, isso é bastante evidente, né? Quem já tem uma doença pulmonar crônica, exposta a essa qualidade do ar ruim, ele tem um agravamento da sua doença, né? A gente chama em exacerbações dessas doenças, exacerbação de asma, exacerbação de DPOC. Ou seja, há uma piora, né, dessa doença. Há uma piora da doença. São as crises respiratórias que vêm em quem tinha uma doença controlada. E há alguma maneira da pessoa prevenir? Há alguma prevenção para isso? Por exemplo, nesses pacientes com bronquite, com asma, já com problema respiratório já detectados? Sim, há uma maneira. Eu sempre recomendo aos pacientes que já têm um problema pulmonar crônico que antes de começar essa época sabidamente de inverno que vai acontecer isso, que as infecções são mais frequentes, que o ar está ruim, fazer uma prevenção, porque muitas vezes você tem que otimizar, melhorar o tratamento clínico dessa pessoa mesmo, através da medicação que ela usa e precisa ser ajustada de alguma forma. Essas outras medidas gerais que a gente estava citando também, de hidratação, principalmente evitar fumar, que é um fator maior também de agravamento já do ar ruim ainda fumar, né? Então tem como prevenir, sim. Eu ia te perguntar, inclusive, né, a respeito do tabagismo, já que você tocou no assunto, quer dizer, o cigarro também piora tudo. O cigarro, na verdade, não é bom para ninguém, né? Mas nessa época acaba piorando também. Acho que o pessoal que tem crise, inclusive se está em algum ambiente fechado, quem tem algum problema respiratório, tipo bronquite, asma, alguma coisa, é terrível isso, né? Sem dúvida. O ar já com essa característica de tão ruim, se você ainda fuma, você está mandando mais poluente diretamente, sem nenhum intermediário. Aí a coisa vai ficar bem mais desagradável para o seu pulmão, né, para o seu sistema respiratório. E aí a incidência de doenças é bem maior, o perfil de doenças muda, né? São as doenças já crônicas de maior gravidade, envolve o risco de câncer de pulmão, de DPOC, de infecções respiratórias. Ou seja, piora tudo, né? Piora tudo. A melhor orientação seria não fumar mesmo. Enio, um tempo atrás, hoje parece que já não divulga tanto, mas teve uma época que apareceu, né, no comércio uns aparelhos, né, para, tipo assim, contra ácaro, alguma coisa. Esse aparelho, por exemplo, não que ele vai umidificar o ambiente, mas nesse clima seco, a gente sabe que fica bactéria, alguma coisa no ar. Você acha que esses aparelhos resolvem alguma coisa, ajuda ou não? Antigamente tinha um aparelho que foi muito... Vendeu demais, vendeu né? demais, Era uma febre, todo mundo tinha isso. mas não tinha eficiência nenhuma cientificamente comprovado, né? Era uma coisa sem eficácia. O que existe eficiente são os filtros de alta eficiência, chamados filtros EPA, mas são aparelhos de custo mais elevado, sabe? Você pode usar para um ambiente, para uma sala, para um quarto, um filtro desse de alta eficiência, mas é uma coisa um pouco mais cara. O que a gente pode recomendar é que a eficiência de um filtro desse e um bom cuidado ambiental de higiene do ambiente, de evitar acúmulo de poeira, de evitar poluentes intradomiciliar, é tão eficiente quanto o filtro. Então, quer dizer, cuidados de higiene básico já resolve maior parte do problema, né? Para evitar o problema respiratório. Básico, eu diria um pouco mais. Eu acho que tem que ser um pouco mais cuidadoso que o básico, principalmente para quem é alérgico. Tem que ser aquele cuidado tem o problema intensivo. Da energia também, né? Tem que ser um cuidado maior com acúmulo de poeira, principalmente por causa de ácaro, né? Aí tem que ser uma coisa mais cuidadosa. Falando em ácaro, eu gostaria que você comentasse alguma coisa a respeito do ar-condicionado. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do médico pneumologista Dr. Enio de Queiroz. Enio, antes do comercial, eu havia comentado, né, a respeito do ar-condicionado. O que você conta a respeito, né? O que você diz? Ambientes com ar-condicionado são prejudiciais à saúde? Sim, o ar-condicionado convencional, ele tem o problema, não é tanto pelo só resfriamento do ar, mas é pela perda de umidade do ar também.
Então, isso que a gente está sentindo com esse ressecamento, baixa umidade relativa do ar, o ar-condicionado cria esse ambiente artificialmente, de ar seco. Isso é ruim para a via respiratória. Ou seja, em qualquer época do ano, principalmente nessa época que está o clima mais seco, piora mais. Né? Piora, diminui mais ainda dentro do ambiente. Além do que pode acontecer no sistema de ar-condicionado contaminações também, por fungos principalmente, se não tiver uma manutenção adequada. Exatamente, onde tem que estar sempre limpando o filtro, né, do ar-condicionado. Exato. Todo ar-condicionado de veículo, ar-condicionado central, ar-condicionado individual, tem que ter uma manutenção adequada. E pessoas que trabalham, né, que convivem com ar-condicionado assim, diariamente, tem alguma coisa, alguma medida que essa pessoa possa fazer para não sofrer tanto com esse ressecamento, Enio? São aquelas medidas que nós citamos anteriormente sobre a hidratação, o uso de soro fisiológico, mesmo, né? Às vezes até um colírio para hidratação dos olhos também, né? Porque o ambiente, modificar o ambiente, existem alguns ar-condicionados mais modernos que umidificam também, mas isso ainda são poucos. Ainda não está muito no mercado, Exato. Né? E a gente sempre ouve, né, às vezes alguma pergunta a respeito. Tem alguma vacina que pode prevenir algum problema respiratório ou não? As vacinas são importantes na prevenção das doenças infecciosas. Aí sim, é bastante importante. Nós tivemos assim uma revolução depois do advento da vacina contra a gripe, né? A vacina contra a gripe, que é já prática, usual aqui no Brasil, né? O Ministério da Saúde promove as campanhas de vacinação idosos. Isso aí trouxe um impacto muito positivo em diminuir as infecções respiratórias no inverno. Temos também a vacina contra o pneumococo, que é importante, né? A pneumonia pelo pneumococo, as infecções tanto no adulto como nas crianças. Isso também é um grande benefício. Então, por exemplo, falando em pneumonia, falando de criança, algum sintoma, alguma coisa assim, só para quem está nos assistindo, por exemplo, principalmente as mamães, né? Sim. Com a criançada em casa, quando que ela deve correr com a criança para o médico? Pensando em pneumonia. Febre alta é um sintoma importante. Sempre que a criança tem febre alta, ou perde o apetite, começa a ter uma tosse com sintoma de falta de ar, fica mais cansadinho, não quer comer, não quer brincar, e a febre mais alta, isso é um sinal de alerta. Tem que procurar já o médico, o pediatra, o clínico para ver o que está acontecendo. Enio, tem muitas pessoas relatando, né, agora atualmente, né, nesses dias de clima seco, sangramento nasal. E coincidentemente, quer dizer, não é uma nem outra pessoa, várias pessoas. Tem a ver realmente com o clima seco? Tem, pelo próprio ressecamento da mucosa nasal. Pelo próprio ressecamento da mucosa, né? E a pessoa às vezes esforça para acabar limpando o nariz. Acaba um vasinho ali, rompe e vem um sangramento. Né? A medida para isso é usar um soro fisiológico nasal, né? Que isso aí já umidifica a mucosa e minimiza esse problema de sangramento. Enio, tem sempre algumas perguntas, né, dos nossos telespectadores. Vamos responder? Vamos. Vamos ver a primeira pergunta, Érica? Até que ponto o clima seco interfere na via respiratória e se essa interferência na via respiratória pode causar também deficiências em outros órgãos? Sim, Creuza, realmente o clima seco interfere diretamente na via respiratória, na mucosa. O ressecamento, a via respiratória perde muito da sua função de defesa contra infecções, contra vírus, bactérias, isso aumenta a incidência de infecções. E pode, inclusive, repercutir em outros sistemas, inclusive o sistema cardiovascular, com aumento da incidência de AVC e infarto nessa época do ano por acúmulo de poluentes no ar e inalação de maior quantidade de poluentes, principalmente ozônio. Próxima pergunta. Nessa época eu uso muito soro fisiológico. Pode ser prejudicial? Não, Renata, não pode não. Isso aí você está no caminho certo. O soro fisiológico, ele pode ser usado sem muita preocupação com excesso. Você pode lavar a narina sem menor problema, isso não vai trazer nenhuma consequência. Pode usar à vontade. O soro fisiológico é uma medida boa, né? Agora tem aqueles outros medicamentos, né, para desobstruir a narina, não deve ser usado muito, né, Enio? Bem lembrado. Não confundir o soro fisiológico. Exatamente, porque às vezes vai na farmácia e tal, nasal. Soro é uma coisa, descongestionante é outra, né? Descongestionante nasal é problema, não é solução. Você vai causar um maior problema na sua mucosa nasal através da vasoconstrição. Dá um grande alívio, né, de imediato,
Ao passo que o soro fisiológico às vezes até demora um pouquinho mais, mas o soro não é prejudicial. Sim, não, sempre o soro fisiológico, que é o soro a 0,9%, o isotônico. Descongestionante não. Próxima pergunta. Doutor Enio, com esse tempo agora que nós estamos vivendo, causa muita pneumonia? Cleusa, a incidência de infecção aumenta e com essa incidência maior vem as pneumonias também. Isso está relacionado a essa perda dos mecanismos de defesa do sistema respiratório. Tem acontecido bastante casos de infecção com pneumonia na cidade. Próxima pergunta. Doutor Enio, eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para amenizar os efeitos do tempo seco. Juliana, como eu tenho citado anteriormente, o soro fisiológico ele é benéfico. A hidratação oral adequada, você pode tomar bastante líquido, que você vai umidificar seu sistema respiratório. Você pode evitar ambientes com excesso de poluição, evitar ar-condicionado, evitar fumar, que é um fator de risco também associado. E é o primeiro sintoma de febre, desconforto respiratório, procurar uma orientação médica. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber o que esse clima tempo seco influencia na rinite alérgica. Dízio, a rinite alérgica ela piora nessa época do ano. As pessoas que têm rinite estão sentindo essa diferença. É por causa do aumento dos poluentes no ar. Isso traz um desconforto maior para quem tem a rinite e isso tem que ser tratado. A rinite alérgica, ela tem, além do soro fisiológico que nós citamos, já tem que ser tratado com medicamentos também. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber se as bacias de água e as toalhas úmidas são realmente eficazes para combater o tempo seco. Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser, Érica. Respondendo a Kelly, citamos anteriormente, a eficiência desses sistemas é baixa. Você tem pouca formação de vapor no ambiente com essas medidas. Existem os vaporizadores que são bem mais eficientes. E, mais uma vez, batendo a mesma tecla, tome bastante água que você vai hidratar bem suas mucosas. Água, né? Bastante água que é bom. Enio, antes da gente encerrar o programa, tem alguma medida, porque acho que o que mais acomete a população, de uma maneira geral, são a famosa gripe, né? Tem alguma recomendação para aliviar um pouquinho ou para a pessoa deixar de pegar uma gripe? A medida mais eficiente para evitar a gripe é a vacinação. Isso é comprovadamente. Existem muitos mitos com relação à gripe, crenças populares, né, que existe a prevenção através de vitaminas, etc. Mas a vacinação contra a influenza é muito eficiente. O ano passado nós tivemos aquele problema enorme que foi H1N1. Esse ano, graças a Deus, nós tivemos uma vacinação eficiente, não temos tido caso de gripe H1N1. Graças a Deus, felizmente, a vacinação foi muito eficaz. Mostra que a vacina é eficaz, porque bloqueou o surto. Né? No mundo inteiro, teve uma vacinação maciça que bloqueou o H1N1. E a gripe sazonal está aí, a vacina disponível no sistema de saúde, acessível para todo mundo, é a medida mais eficiente que tem. Outras medidas também, só para não deixar passar, que é lavar as mãos, evitar o contato quando tossir ou espirrar, proteger quem já estiver doente, que aí não dissemina para os outros. Exatamente, né? Colocando sempre a mão na frente, né? Eu acho que é importante, né? As medidas básicas, né? Que são importantes aí. Sim. Enio, quero te agradecer a presença, né? Muito obrigado pela tua presença aqui no programa. E fica à vontade, se quiser mais algum comentário com os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer te reencontrar e fiquei muito satisfeito com o convite. Quanto tempo já nos conhecemos, né, Enio? Muitos anos. Quanto tempo tem teu filho que você falou? 19? Pois é, o mais velho está com 19, o mais novo está com 15, os dois partes do Dr. Luciano. Mas não conta que foi eu não, o tempo passa, Enio. Enio, prazer muito grande receber aqui no programa. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.